Valdo Ricardo, bom dia. Nascido, como vai? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Primeiro, desejar a você e aos seus ouvintes um feliz 2022, a primeira vez que a gente tem esse contato aqui nesse ano novo. Mandar um abraço para cada um dos seus ouvintes, desejar sucesso. E segundo aí, eu estava ouvindo aí o estado de saúde do empresário João Tarantella, pedir orações para ele, pedir a Deus que abençoe a vida dele, que abençoe aí a mente e as mãos dos profissionais do Hospital de Urgência de Sergipe, João Alves Filho, para que possa restabelecer a saúde, que possa salvar a vida dele. Então ele está em boas mãos, ele está sendo atendido por um hospital que tantas vezes é injustiçado, tantas vezes é criticado, mas que quantas vidas tem salvado no estado de Sergipe. Então o nosso apoio total aí aos profissionais do USE, que possa restabelecer a saúde do Tarantella, e nossas orações de apoio para que esse personagem da política e das empresas sergipanas, empresário, possa se recuperar e restabelecer sua saúde, e me colocar à sua disposição. Obrigado, meu caro Givaldo Ricardo, pela atenção de sempre. Givaldo, Movimento Polícia Unida. Há poucos instantes, o Sargento Moraes, um dos líderes do movimento, participou aqui do programa e disse que o culpado por este movimento ter paralisado as plantonistas em todo o estado de Sergipe é o governador Belivaldo Chagas e que o governo de Belivaldo chega a ser mais desastroso que o de Jackson Barreto para os policiais. Como é que o governo do estado encara o movimento e encara essas críticas? À vontade, Givaldo. Primeiro, não encara o movimento, né? O governo precisa estar aguardando pacientemente ser comunicado oficialmente que há algum tipo de paralisação, né? Nós já temos alguma experiência com isso, né? E existe um ritual que o governo está aguardando ser oficialmente comunicado sobre qualquer tipo de paralisação. Enquanto não houver essa comunicação de que houve ou que está havendo algum tipo de movimento ou paralisação, o governo não tem muito o que dizer a respeito da paralisação em si, né, sobre qualquer tipo de manifestação. O que o governo tem é consciência que vem cumprindo, não só com os servidores públicos, um processo de avanço, mas também com toda a sociedade. Esse processo de avanço se deu quando o governo assumiu em 2019, nós tínhamos um Estado desorganizado do ponto de vista administrativo e financeiro. Tínhamos salários que não estavam sendo pagos em dias e algumas vezes parcelados, não só da segurança pública, mas do funcionalismo público como um todo. O governo avançou em relação a isso, começou o ano 2019 organizando a máquina, economizando, cortou despesas, cortou cargo, cortou veículos locados, cortou despesa, renegociou o contrato e aos poucos foi avançando. O ano 2019 foi um ano em que o governo se dedicou muito à questão de economizar para tentar organizar a máquina e finalizou o ano com a esperança de 2020 nós termos aí um ano já um pouco mais produtivo. Veio a pandemia, aí todos já sabem que o ano 2020 foi um ano difícil, mas o governo continuou lutando com a pandemia e cuidando do estado de Sergipe. E aí, já em 2020, consegue colocar os salários dos servidores em dia, né? Colocou em dia, começou a restabelecer alguns direitos, começou, no caso da segurança pública, a pagar novamente triênio, a pagar férias, a pagar 13º dentro do ano, ou seja, o ano 2020, apesar da pandemia, já foi um ano de muitos avanços. Em 2021, aí todos já sabem, né, o governo conseguiu antecipar pagamento do 13º, conseguiu pagar todos os direitos trabalhistas, pagar o salário dentro do mês, para que em 2022 nós pudéssemos aí já falar pela primeira vez desses 3 anos de governo de Belivaldo Chagas em tratar de melhoria salarial, ou seja, avançou, colocou o salário em dia, pagou direito, pagou 13º, para em 2022 nós podermos tratar de melhorias salariais. Esse ano 2022 foi montada uma mesa de negociação e essa mesa de negociação está ativa
na Secretaria de Administração, que foi recebendo as categorias, todas as categorias foram recebidas, e cada categoria, Narciso, apresentou o seu pleito, que são pleitos diferentes. Tem categoria, por exemplo, como os servidores públicos administrativos, representados pelo Sintrase, algo em torno de 12 mil servidores, que essa categoria solicita uma revisão no plano de carreira e vencimento, que foi estabelecido, mas que precisa de uma revisão. Então, o governo viu dessa categoria que precisa restabelecer, destravar, como eles chamam, o plano de carreira e vencimento. Não sei se você sabe, Narciso, tem servidores públicos no estado de Sergipe, que não é pouco, que ganha como vencimento o salário mínimo. Então, esses servidores são os servidores mais humildes, solicitam do governo que esse plano de carreira e vencimento seja destravado para que ele possa melhorar as suas questões salariais. Nós temos categorias mais variadas, categoria que ganha um pouco mais, categoria que ganha menos e categoria com pleitos diferentes. Esses pleitos foram ouvidos e, quando voltar à Assembleia Legislativa, que deve acontecer na primeira semana de fevereiro, o governo deve mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, como manda, como estabelece a lei, vendo o que pode fazer em relação ao aumento salarial dos servidores públicos. Então, isso está no radar. O Estado tem, assim, ao contrário de algumas falas que foram ditas no programa, o Estado tem tido reconhecimento nacional pelos seus avanços, o Estado que transformou-se num canteiro de obra, que está recuperando todas as rodovias que estavam em condições difíceis no Estado, já foram investidos 500 milhões e agora a previsão, aliás, 330 milhões, e agora a previsão de mais 400, o Estado que está reconstruindo a orla, o Estado que aparece nacionalmente como o Estado brasileiro que mais reduziu a pobreza, segundo o IBGE, em dados recentes, nesses anos de 2019 e 2020, o Estado de Sergipe foi o Estado que mais reduziu a pobreza, o Estado que está recuperando seu emprego, o Estado que tem a perspectiva de PIB para 2022, o melhor PIB do Brasil, 4 vezes mais que o piso, hoje estabelecido o piso nacional, o piso previsto pelo governo federal, o PIB, melhor dizendo. Então, o Estado que está avançando em todas as áreas, melhorando a sua saúde, melhorando a sua segurança pública. Os dados da segurança Agora, pública Givaldo, são... Oi. Mesmo diante de todas essas informações, o Moraes, repetindo que é um dos líderes do movimento Polícia Unida, ele disse que essa mesa de negociação que foi instalada é uma mesa fajuta, que os servidores da segurança pública não estão sendo ouvidos e que o governador Belivaldo Chagas não tem recebido as categorias. Olha, primeiro a gente lamenta por toda a segurança pública do estado de Sergipe, que uma pessoa com esse nível de compreensão lidere um movimento. Se é que ele lidera algum movimento, porque eu não sei disso, né? Essa informação quem está me dando é você. Mas é lamentável que lidere algum tipo de movimento uma pessoa com esse nível de compreensão. A dinâmica, Narciso, ela é muito simples. Montou-se uma mesa de negociação com representantes, com técnicos do governo, para que esses técnicos ouçam a demanda, faça cálculo, faça conta. Mas olha o adjetivo que se usa para conceituar esses técnicos. São técnicos competentes, preparados, que estão lá para ouvir, anotar, fazer os cálculos, medir impacto e dizer ao governo do Estado quanto custa aquela reivindicação no impacto de uma folha de pagamento, incluindo 13º, incluindo encargos. Então, a minha solidariedade aqui, se esse foi o termo utilizado, minha solidariedade aqui aos técnicos do governo que estão acompanhando pacientemente, fazendo cálculo e que vão dar, no final das contas aí, os dados para que o governo possa tomar as decisões. Então, a gente só tem que lamentar. Então, a dinâmica é essa. Todas as categorias elas foram recebidas por essa mesa de negociação. O governo não se pronunciou ainda, Narciso, sobre percentual de reajuste, sobre o que é possível, sobre o que não é possível. Esse pronunciamento não houve. Na hora certa, a Assembleia Legislativa está em recesso. A Assembleia Legislativa deve estar voltando na primeira semana de fevereiro
é uma previsão que se tem. Agora, Narciso, nós estamos vivendo um momento delicado e tem duas coisas que não podem ser misturadas. Porque se for misturado, a sociedade perde. É polícia com política. Nós estamos num ano eleitoral em que muita gente critica os políticos, mas dorme, acorda, sonha, amanhece o dia e anoitece pensando em ser político. Então, por isso que a gente não vai entrar nisso. Nós vamos agir tecnicamente, aguardar a comunicação oficial do movimento para saber exatamente que tipo de paralisação, o que é que tem na paralisação, por que paralisou, como se deu a paralisação. Enquanto essa informação não existir sobre a paralisação em si, o governo não vai se pronunciar, porque para o governo não existe paralisação alguma. Estamos entrevistando o Givaldo Ricardo, trazendo a posição do governo. No início do programa de hoje, ouvimos o Sargento Moraes, uma das lideranças do movimento Polícia Unida, e agora o governo do estado se posicionando sobre este assunto aqui no Jornal da Fã. Alguns ouvintes já começam a se posicionar aqui, Givaldo. O Manuel Oliveira está perguntando se há alguma previsão do plano de carreira para os técnicos da Secretaria da Fazenda, carreira de servidores de apoio da Secretaria da Fazenda. Sim. Quero mandar aqui um abraço para o Manuel Oliveira. Esses técnicos de apoio, eles estão espalhados em algumas secretarias. Nós temos uma parte deles na Secretaria de Educação, que são as merendeiras, os vigilantes, os executores de serviços básicos, ou seja, o pessoal que trabalha na limpeza, os oficiais administrativos. Tem uma parte também na saúde, claro que tem a parte que é CLTista, que aí é uma negociação à parte. São os funcionários mais humildes do Estado, aqueles que têm mais dificuldade de sobrevivência. O governo do Estado entende as dificuldades que esses servidores estão passando e houve sim uma reivindicação do sindicato que representa esta categoria, que é o Sintrase, para que houvesse uma revisão no plano de carreira e vencimento dessa categoria. Para você ter uma ideia, Narciso, parte desses servidores, eles ganham, para receber o salário mínimo, precisa de um complemento. Ele precisa de um complemento de tão baixo que o salário é. Claro que o governo entende e vai trabalhar para tentar restabelecer de alguma forma, dentro das possibilidades, com racionalidade, com competência, inteligência, com planejamento, como sempre trabalhou, porque o salário precisa ser pago em dia, não dá mais para a gente não pagar o salário em dia, ou seja, o reajuste que for dado é realmente o reajuste que couber dentro das contas feitas por esses técnicos que alguém questionou aí, que fazem todas as contas e que vão entregar ao governo dizendo, olha, isso aqui é possível. Com esse impacto, o governo consegue manter o salário dos servidores no dia, manter o salário em pleno desenvolvimento, sem nenhum problema. A gente está aguardando que chegue esses números, mas a previsão que nós temos é que assim que a Assembleia voltar, e a Assembleia volta na primeira semana de fevereiro, é possível já ter tudo isso pronto para ser enviado para a Assembleia, tão logo a Assembleia restabeleça o seu trabalho lá, agora no ano de 2022. Elma Melo diz aqui, esse governador só pensa na raia graúda, dá um aumento de R$11 mil, enquanto a raia miúda está sofrendo com todo esse aumento e tudo mais, e sem saber se pelo menos vai ter a reposição digna. Nós temos ouvintes aí para interagir com o Givaldo Ricardo. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Narciso Machado, sua produção, todos os integrantes do movimento Polícia Unida, em especial meu amigo Sargento Moraes e ouvintes do programa Jornal da Fã. Narciso, eu quero me solidarizar a esse movimento sério, esse movimento que reivindica direitos constitucionais e dizer que o governador do estado precisa se sensibilizar à causa das polícias civil, militar e bombeiro militar. Porque, Narciso, é inadmissível. A gente precisa entender os riscos que as polícias passam para defender a sociedade, para defender o próprio governador do estado. E quando se reivindica um direito que é constitucional, o governador do estado faz vistas grossas ou diz não. Então, quero finalizar aqui dizendo que quem mais se arrisca por você merece ter valorização. Polícia Unida, sim. Diga sim
ao adicional de periculosidade à Polícia Unida. Miltinho do Cardoso para o Jornal da Fã. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os seus ouvintes. Aqui Walter de Ubiabá. Eu quero ver agora qual é a posição do governo Berivaldo Chagas, porque ele está querendo mexer nos aposentados, tirar dinheiro dos aposentados. Será se ele vai dar aumento à polícia? Eu quero ver a posição dele, eu quero ver se ele é macho agora. Narciso, bom dia, Adailton, Popular Pagode. Falar com o Givaldo Ricardo que na Fundação Hospitalar mesmo, nem salário mínimo o pessoal recebe. No salário base da Fundação Hospitalar, o pessoal recebe 1.045. Já estamos em 1.212. E a gente solicita que ele converse com o governador para que o governador olhe direitinho para essa categoria da área da saúde. Viu, Narciso? 1.045 como base. O Erinaldo complementando, meu caro Givaldo Ricardo, pergunto aqui, pergunta Givaldo qual é o soldo de um soldado. Peço apenas, Givaldo, porque eu estou apertado aqui por causa do intervalo, que você seja o mais didático possível nas respostas aí. Tá, vamos começar aqui pelo começo. Isso que o ouvinte trata como raia miúda, foi uma brincadeira que Beda usou lá atrás, então não tem nada de pejorativo, certo? Então, aqui apenas usando o termo que o ouvinte usou, é justamente essa raia miúda que nós estamos tratando em relação à questão dos salários que foram pedidos à revisão do plano de carreira e vencimento. São os servidores mais humildes e que não são poucos e que precisam desta revisão, e essa revisão está sendo olhada com carinho, sim. Em relação ao Walter de Ubiabá, eu não entendi qual foi a conotação que ele fez de tirar dinheiro dos aposentados para aumentar o salário dos policiais. Eu confesso que não entendi, que não há essa previsão de tirar salário do aposentado para dar aumento à categoria. Na verdade, todas as categorias merecem e serão valorizadas dentro das possibilidades do Estado. Givaldo, só para que a gente possa trazer a informação em primeira mão e no ato aqui, Magna Santana, estávamos falando há poucos instantes do trânsito, Magna Santana está nesse momento na Tancredo Neves e registrou um outro acidente no local. Magna, 74. Isso, Narciso, 74, aqui na Tancredo Neves, quase em frente ao Detran, né? Realmente sentido o dia, um acidente envolvendo um motociclista e um ciclista. O SAMU, a viatura já chegou, já levando para a ambulância o motociclista, e aqui o ciclista que está aqui ainda aqui no chão, mais uma condição melhor, está aqui aguardando também ser atendido. Seu nome, meu querido? Luan. Luan, você que é o ciclista, você estava tentando atravessar aqui a Tancredo Neves, é isso? Isso. Como foi que aconteceu o acidente? A faixa de carros do lado direito estava parada, o motociclista surgiu de trás dos carros e me pegou, quando estava atravessando. Vai ter atendimento para ele? Vai ter atendimento? Vai passar para o outro lado. Vai passar para o outro lado a ambulância? A ambulância vai cruzar aqui o canteiro, a ciclovia, vai passar por cima da via. O pessoal está interrompendo o trânsito para que eles atravessem e façam o melhor atendimento para que o fluxo do trânsito, tá? Onde é que está doente? Porque ele está com o braço sangrando. O pessoal está fazendo agora aqui o atendimento, fazendo algumas perguntas a ele, Narciso. A informação que ele nos passou, esse ciclista, ele trabalha do outro lado. E ele reclamou aqui que para fazer travessia, ele de bicicleta, ele não tem. E aí ele vinha pela ciclovia, você vinha pela ciclovia e você precisava atravessar porque você trabalha do outro lado. Isso mesmo. É no Orlando Dantas. Pro outro lado, tá bom. Mas você precisava atravessar Tancredo e você não teve condição disso. Isso mesmo. Não há faixa que deveria ter você como ciclista para melhorar isso? Ao menos próximo do ponto de ônibus, né, tem uma faixa para poder atravessar. Fica mais seguro. Isso, até porque onde tem um ponto de ônibus, o fluxo fica um pouco menos intenso. Você que anda de bike o tempo todo sabe bem isso. E Itacajuã é difícil demais para ser ciclista, velho. É bom, ele está aqui no chão, aqui no canteiro central, na ciclovia, Narciso.
esperando agora aqui, bom dia, esperando o socorro agora, tá? Então, Perfeito. Trânsito intenso, começando a fluir, mas com muita intensidade, gente, cuidado redobrado. Volto já, Narciso. Ok, Magna Santana, do Diene Celestino, diz aqui, você lembra da tradicional curva do iate na beira-mar? Só acabou os acidentes depois que colocaram os radares. Pois é, vamos continuar levantando essa discussão aqui no Jornal da Fã. Givaldo, obrigado pela sua paciência. Finalizando, fique à vontade. Tá, aí eu queria dar aqui algumas informações complementares. Pois não, para a gente fixar aquilo que foi dito. Primeiro dizer que há sim um estudo em andamento para a melhoria salarial dos servidores públicos, incluindo os servidores da segurança pública. Há um estudo em andamento, não foi anunciado absolutamente nada, por isso que a gente estranha qualquer tipo de movimento paradista diante de algo que não foi anunciado, que não foi informado. Em relação à questão, eu queria dar também uma informação a respeito do pagamento de hora extra das forças de segurança. Essas horas extras serão pagas agora no dia 30, junto ao pagamento do mês, que foi uma parte das horas extras de novembro e as horas extras trabalhadas no mês de dezembro. Então, esse compromisso pelas horas extras que foram trabalhadas serão honradas agora no dia 30 de janeiro. Isso acho que, inclusive, o pessoal da segurança já sabe desta informação, a gente só está tornando a pública. Toda a hora extra que foi feita, ela está sendo paga e continuará sendo paga sem problema, sem nenhuma corte, absolutamente nada em relação a isso. O servidor perguntou aí sobre o salário de servidores da segurança pública, aí o ouvinte perguntou, melhor dizendo. Há uma variação dentro da segurança pública em relação ao salário, mas podemos dizer que o menor salário da segurança pública é algo em torno de R$ 4.000 para quem está começando, e o salário vai aí a 28 mil, 30 mil reais no final de carreira para delegados, que do final de carreira, e para os coronéis também já no final de carreira. Então há uma variação muito grande, porque existem postos diferentes, existem graduações diferentes, então esse salário ele varia, mas ele começa aí, o menor salário, algo em torno de R$ 4.000, e o salário vai aí até 28, 30 mil reais, é o salário da segurança pública. Então, assim, se eu deixei de responder alguma coisa, ou ficou alguma coisa pendente, eu me coloco à sua disposição, mas eu queria aqui reforçar uma questão. O governo do Estado trabalha para o conjunto da sociedade, para defender a sociedade, para fazer com que melhore as condições de vida dos sergipanos. Todos os avanços que foram dados, também temos gratidão pelos servidores públicos que têm um trabalho intenso agora para que possa melhorar, além de todos os direitos, aí de pagamento de salário em dia, de 13º antecipado, do anúncio que foi feito agora de pagar 50% no aniversário do servidor, há um estudo para tentar melhorar um pouco mais a vida dos servidores em relação aumento de salários. Se eu esqueci alguma coisa, Narciso, me coloca à sua disposição. Eu que agradeço sua atenção de sempre ao nosso trabalho, Givaldo. Boa quarta-feira de trabalho aí. Tá. E reforçando que em relação a essa questão do movimento, reforço que nós não temos conhecimento, não fomos informados, não há nenhum documento informando que há qualquer movimento paradista liderado pelo movimento Polícia Unida. Deus lhe abençoe, tenha um bom dia. Sempre conosco. Tá aí, portanto, o Givaldo Ricardo, superintendente do Governo do Estado, interagindo com o povo aqui no Jornal da Fã.